Porque Faraó entrou cavalgando com seus carros e seus cavaleiros no mar, e o Senhor voltou a trazer as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel foram a seco por meio do mar. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um pandeiro em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque em extremo se engrandeceu, lançando no mar ao cavalo, e ao que nele subia. E fez Moisés que partisse Israel do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. E chegaram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso lhe puseram o nome de Mara. Então o povo murmurou contra Moisés, e disse: Que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, a qual quando a meteu dentro das águas, as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o correto diante de seus olhos, e deres ouvido a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios te enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e assentaram ali junto às águas. E partindo de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E diziam-lhes os filhos de Israel: Bom seria se tivéssemos morrido por meio do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas das carnes, quando comíamos pão em fartura, pois nos tirastes a este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá, e colherá para cada um dia, para que eu lhe prove se anda em minha lei, ou não. Mas ao 6º dia prepararão o que coletarem, que será o dobro do que costumam colher cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações contra o Senhor, que nós, que somos, para que vós murmureis contra nós. E disse Moisés: O Senhor vos dará à tarde carne para comer, e amanhã pão em fartura, porquanto o Senhor ouviu vossas murmurações com que murmurastes contra ele, que nós, que somos. Vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Aproximai-vos à presença do Senhor, que ele ouviu vossas murmurações. E falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam até o deserto, e eis a glória do Senhor, que apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: Ao entardecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E vinda a tarde subiram codornizes que cobriram o acampamento, e amanhã desceu orvalho em derredor do acampamento. E quando o orvalho cessou de descer, eis sobre a face do deserto uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, se disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam que era. Então Moisés lhes disse: É o pão que o Senhor vos dá para comer. Isto é o que o Senhor mandou. Colhereis dele cada um segundo puder comer, um jarro por cabeça, conforme o número de vossas pessoas. Tomareis cada um para os que estão em sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e recolheram uns mais, outros menos, e mediam-no por jarros, e não sobrava ao que havia recolhido muito, nem faltava ao que havia recolhido pouco. Cada um recolheu conforme o que havia de comer. E disse-lhes Moisés: Nenhum deixe nada disso para amanhã. Mas eles não obedeceram a Moisés, mas sim que alguns deixaram dele para outro dia. E criou bichos, e apodreceu-se, e irou-se contra eles Moisés. E recolhiam-no cada manhã, cada um segundo o que havia de comer. E logo que o sol aquecia, derretia-se. No 6º dia recolheram dobrada a comida, 2 jarros para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram a Moisés, e se o fizeram saber. E ele lhes disse: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é o santo sábado, o repouso do Senhor. O que houverdes de cozer, cozei-o hoje, e o que houverdes de cozinhar, cozinhai-o, e todo o que vos sobrar, guardai-o para amanhã. E eles o guardaram até amanhã, segundo o que Moisés havia mandado, e não se apodreceu, nem houve nele bicho. E disse Moisés: Comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. Nos 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é sábado, no qual não se achará. E aconteceu que alguns do povo saíram no 7º dia a recolher, e não acharam. E o Senhor disse a Moisés: Até quando não querereis guardar meus mandamentos e minhas leis? Olhai que o Senhor vos deu o sábado, e por isso vos dá no 6º dia pão para 2 dias. Fique, pois, cada um em sua morada, e ninguém saia de seu lugar no 7º dia.
dia. Assim o povo repousou o 7º dia, e a casa de Israel o chamou Maná, e era como semente de coentro, branco, e seu sabor como de bolos com mel. E disse Moisés: Isto é o que o Senhor mandou: encherás um jarro dele para que se guarde para vossos descendentes, a fim de que vejam o pão que eu vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um jarro cheio de maná, e põe-o diante do Senhor, para que seja guardado para vossos descendentes. E Arão o pôs diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor o mandou a Moisés. Assim comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Maná comeram, até que chegaram ao termo da terra de Canaã. E um jarro é a 10ª parte do efa. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, por suas jornadas, ao mandamento do Senhor, e assentaram o acampamento em Refidim. E não havia água para que o povo bebesse. E brigou o povo com Moisés, e disseram: Dá-nos água que bebamos. E Moisés lhes disse: Por que brigais comigo? Por que tentais ao Senhor? Assim que o povo teve ali sede de água, e murmurou contra Moisés, e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar-nos de sede a nós, e a nossos filhos e a nossos gados? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei com este povo? Daqui um pouco me apedrejarão. E o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo dos anciãos de Israel, e toma também em tua mão tua vara, com que feriste o rio, e vai, eis que eu estou diante de ti ali sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e sairão dela águas, e beberá o povo. E Moisés o fez assim em presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, pela briga dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está, pois, o Senhor entre nós ou não? Então Jesus voltou a lhes falar por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho, e mandou a seus servos que chamassem os convidados para a festa de casamento, mas não quiseram vir. Outra vez ele mandou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que já preparei meu jantar, meus bois e animais cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde à festa de casamento. Porém eles não deram importância e foram embora, um ao seu campo, e outro ao seu comércio, e outros agarraram os servos dele, e os humilharam e os mataram. Quando o rei então enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a cidade deles. Em seguida, disse aos seus servos: Certamente a festa de casamento está pronta, porém os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai à festa de casamento tantos quantos achardes. Aqueles servos saíram pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos acharam, tanto maus como bons, e a festa de casamento se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, percebeu ali um homem que não estava vestido com roupa adequada para a festa de casamento. Então lhe perguntou: Amigo, como entraste aqui sem ter roupa para a festa? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: Amarrai-o nos pés e nas mãos, tomai-o e lançai-o nas trevas de fora. Ali haverá pranto e o ranger de dentes, pois muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Então os fariseus foram embora, e se reuniram para tramar como o apanhariam em cilada por algo que dissesse. Depois lhe enviaram seus discípulos, juntamente com os apoiadores de Herodes, e perguntaram: Mestre, bem sabemos que tu és verdadeiro, e que com verdade ensinas o caminho de Deus, e que não te importas com a opinião de ninguém. Por que não dás atenção à aparência humana? Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, entendendo a sua malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem? E a inscrição? Eles lhe responderam: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, eles ficaram admirados. Então o deixaram e se retiraram. Naquele mesmo dia chegaram a ele saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com sua mulher, e gerará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro se casou, e depois morreu, e sem ter tido filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. E da mesma maneira também foi com o segundo, o terceiro, até os 7. Por último, depois de todos, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, a mulher será de qual dos 7? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se tomam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Quando as multidões ouviram isto, ficaram admiradas de sua doutrina.
Salmo de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os maus chegaram perto de mim, meus adversários e meus inimigos contra mim, para devorarem minha carne, eles mesmos tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nisto mantenho confiança. Pedi uma coisa ao Senhor, e a ela buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para ver a beleza do Senhor, e consultá-lo em seu templo. Porque no dia mau ele me esconderá em seu abrigo, ele me encobrirá no oculto de sua tenda, e me porá sobre as rochas. E minha cabeça será exaltada acima de meus inimigos, que estão ao redor de mim, e eu sacrificarei na tenda dele sacrifícios com alta voz, cantarei e louvarei ao Senhor. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a lei de tua mãe. Amarra-os continuamente em teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando deitares, isto te guardará. Quando acordares, isto falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é a luz, e as repreensões para a correção são o caminho da vida, para te protegerem da mulher má, das lisonjas da língua da estranha. Não cobices a formosura dela em teu coração, nem te prenda em seus olhos. Porque pela mulher prostituta chega-se a pedir um pedaço de pão, e a mulher de outro homem anda à caça de uma alma preciosa.